Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que fica enchendo a paciência dos outros com história de confraternização em fim de ano. Está no ar o 27º episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú Rômulo, eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e conterrânea de Torquato Neto. Olá, minha gente, é um prazer estar aqui novamente. Torquato Neto era de Teresina, né? Talvez o teresinense mais ilustre da história recente do Brasil. No programa de hoje vamos falar sobre as relações comerciais entre Estados Unidos e Brasil depois que o presidente Donald Trump anunciou a taxação do alumínio e do aço brasileiro. Falaremos também sobre a semana agitada no Legislativo com a CPMI das fake news e o show de horrores que aconteceu na Alesp. Falaremos ainda, Ananda, sobre a chacina promovida pela Polícia de São Paulo em Paraisópolis e o que isto representa. Nós importamos etanol deles, eles querem agora, que está bastante avançado, mandar trigo para a gente. Agora nós somos pobres na história, eu não sei quantas vezes a economia deles é maior do que a nossa, eu não sei quantas vezes, várias vezes. Nós estamos com bodoque, né? Estilinho, os caras estão com a ponto 50, tá certo? Deixa um certo exagero que está acontecendo. Tá certo? Por enquanto não foi sobretaxado nada, só tem a promessa dele no Twitter. Ananda, os Estados Unidos irão impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio procedentes de Brasil e Argentina. Foi o que anunciou nesta última segunda-feira, dia 2 de dezembro, o presidente Donald Trump. Ele tuitou o seguinte, Ananda, abre aspas, Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas, o que não é bom para nossos agricultores. Portanto, como vigência imediata, restabelecerei as tarifas de todo o aço e alumínio enviados aos Estados Unidos por esses países. O Trump também pediu que o Banco Central dos Estados Unidos impeça que países tomem vantagem em um dólar mais forte, desvalorizando suas moedas. O que acontece é que nessa semana, a gente já estava comentando isso, que na primeira temporada do programa, Nanda, a gente comentava a respeito dessa subserviência da diplomacia brasileira em relação aos Estados Unidos, como que isso saía do tom do histórico do Itamaraty e como que isso era uma aposta muito incerta de que os Estados Unidos cooperariam da forma que o governo esperava. O que a gente está vendo agora na prática é a colheita dessa aposta feita pelo governo Bolsonaro em 2019. O ano de 2019 foi de grande sofrimento para aqueles que estudam política externa brasileira, né? A postura que o Itamaraty adotou de subserviência, né, de esse alinhamento automático aos Estados Unidos, isso nunca foi visto antes na história da diplomacia brasileira. Mesmo durante a ditadura militar, né, o Brasil não tinha esse alinhamento automático. A gente sempre teve uma postura de refletir sobre o que é interessante para o Brasil, né, quais são os nossos interesses nacionais, e o Itamaraty sempre teve uma postura de defender esses interesses nacionais de forma muito respeitosa, de forma literalmente diplomática, né? Os Estados Unidos, na era Trump, ele hoje tem uma postura cada vez mais realista, digamos assim, né? Porque enquanto o Trump tirou foto com o Bolsonaro e fez falas já, né, elogiando e tal, mas no fim das contas, o que é importante para ele é a defesa dos interesses do país dele. É muito legal, assim, de você entender que a fala do Bolsonaro, ela é muito ingênua. Ele, se você me permite, Ananda, ele disse na entrada do Palácio do Alvorada, ele disse o seguinte, abre aspas, eu vou conversar com o Paulo Guedes. Se for o caso, ligo para o Trump, eu tenho um canal aberto com ele. Eu converso com o Paulo Guedes e depois dou a resposta para não ter que recuar. Então, assim, eu vou ligar para ele, vou perguntar, saber o que está acontecendo, por que a nossa amizade está, né, dando esse tipo de resultado, e aí depois eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho. Não, e mais, depois o Bolsonaro ainda falou assim, ó, eu acredito no Trump, não tenho uma idolatria por ninguém, tenho uma amizade. Não vou falar em amizade, não frequento a casa dele, mas temos um acordo com um contato bastante cordial. Não tem decepção porque não bateu o martelo ainda. Não é porque um amigo meu falou grosso numa situação qualquer que eu já vou dar as costas pra ele. E ele tá tratando uma questão econômica que tem impacto na economia brasileira como
uma questão de amigo e Amizade, inimigo, isso, né? de Que amizade. na teoria das... Poxa, eu te recebi, eu apertei a sua mão, e aí você me trata dessa forma? Então, na teoria das relações internacionais, né, nas teorias, a gente tem um conceito de amigo e inimigo. O realismo político, ele é pautado nessa lógica de que você vai categorizar, né, os atores políticos como ou é meu amigo ou é inimigo. E, na verdade, isso é para entender posicionamentos de estados, né? E o Bolsonaro, ele tá usando essa nomenclatura, acredito que não fazendo referência às teorias, claro, mas ele usa essa nomenclatura de amigo, é muito sintomático ele falar assim, porque ele tá tratando numa perspectiva privada algo que é de interesse público e que, mais que isso, tá na seara da política internacional, que ela é bem diferente da política doméstica, né? A política internacional, ela é anárquica, então, portanto, você tem um cálculo que é muito diferente do cálculo da política doméstica. Enfim, dá até pena do Bolsonaro achando que ele vai ligar pro Trump e vai resolver, ou que, não, ele não vai deixar de ser meu amigo, o que demonstra essa fixação com a figura do Donald Trump para o Bolsonaro e a família dele. É importante lembrar, Nanda, que o Trump tinha dito pro Bolsonaro esse ano que o apoiaria, né, que apoiaria o esforço brasileiro pela admissão na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o Bolsonaro usou essa promessa como uma vitória política, não foi? Ele voltou ao Brasil contando assim, olha, Trump vai me ajudar a entrar na OCDE. E o que foi que aconteceu? Algumas semanas mais tarde, o governo americano recusou o pedido de Bolsonaro pela revogação das restrições às importações de carne bovina brasileira. O que a gente está vendo agora, de uma forma como você bem pontuou, inédita, é que, para a surpresa de algumas pessoas, esse alinhamento automático com os Estados Unidos não vai trazer nenhum benefício para a gente, porque o cara lá tá em processo de reeleição. E a gente já deve ter dito isso aqui, mas senão a gente recupera, a votação expressiva do Trump, quando ele derrotou a Hillary Clinton, foi nas cidades pequenas, foi nas cidades do interior dos Estados Unidos. Então ele tá fazendo acenos que não é nenhuma novidade dentro da política nacionalista e essa política de isolamento que ele pratica, essa política protecionista em relação aos interesses americanos. Ele sempre deixou isso muito claro. Ele tá fazendo esse aceno para esse eleitorado dele, vide que ele tá sofrendo aí, tá em tramitação no legislativo norte-americano um processo de impeachment contra o Trump. Então, esses acordos que ele sinalizou, que ele prometeu, que ele efetivamente não assinou nada com o Bolsonaro, isso tudo é secundário. Tudo isso é segundo plano. Por quê? Porque se você abrir os livros de história, você vai ver que os interesses dos Estados Unidos vão estar sempre alinhados a Washington. Nunca a gente viu, a gente tem aí um século passado inteiro para mostrar como que funciona a política externa norte-americana. E principalmente como que sempre funcionou a política externa brasileira, que hoje vem sendo deteriorada, né? É uma coisa, assim, triste de se observar. Inclusive, é um argumento nacionalista, né? O Bolsonaro se coloca como esse grande defensor da pátria. E quando você para pra pensar, se ele defende a pátria, se ele defende o país, se ele defende o brasileiro, por que ele não defende o interesse econômico dos produtores brasileiros no mercado internacional? E aí, o que acho mais complicado é que, no fim das contas, isso vai passando, e eu não sei se lá na frente a gente vai conseguir reverter tudo. Acho que não. Acho que são prejuízos, inclusive, que estão alterando as estruturas da lógica da diplomacia brasileira. Ananda, a gente tem aqui, olhando para essa relação Brasil-Estados Unidos só no governo Bolsonaro, a gente tem as concessões que o Brasil fez aos Estados Unidos. Ou seja, a gente vai tentar ilustrar aqui de maneira prática o que foi que o Brasil já concedeu para os Estados Unidos e qual foi esse feedback que ainda não existiu. Por exemplo, com relação ao trigo, o Brasil aceitou abrir uma cota livre de tarifa de importação de 750 mil toneladas do cereal dos Estados Unidos. O que isso significa? Que 750 mil toneladas de cereal americano estão entrando no Brasil livres de importação. Ou seja, a gente não está ganhando nada. Da tarifa de importação. Se não tem tarifa de importação, isso significa que o produtor americano lucra mais com aquilo, porque ele não tem que pagar a tarifa, e esse produto vai concorrer de forma mais agressiva com o trigo brasileiro, porque ele está entrando mais barato. Segundo Ananda, o etanol, o governo Bolsonaro elevou para 750 milhões de litros uma cota de importação anual de etanol americano sem tarifa. A cota anterior era de 600 milhões. Ele subiu, né, 150 milhões, e aí é interessante, porque o etanol, né, ele foi uma grande
grande aposta brasileira. Então, é o melhor exemplo, assim, de... Enfim, segue pro próximo. OMC, Ananda, o Brasil aceitou abrir mão do tratamento especial diferenciado ao qual tinha direito na Organização Mundial do Comércio por se declarar um país em desenvolvimento. Essa foi uma pauta específica que o Trump exigiu que o Bolsonaro fizesse, muito por medo dos avanços da China na OMC. E com relação aos vistos, o governo dispensou o princípio de reciprocidade e passou a aceitar a entrada no Brasil de turistas americanos sem a exigência de visto. A medida também beneficiou os cidadãos do Canadá, Austrália e Japão. Ou seja, um americano pode entrar no Brasil sem visto, mas um brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos sem visto. É uma postura de colonizado mesmo, né? É uma postura de subserviência que coloca assim, olha, a gente tá aqui pra vocês tirarem proveito da gente, nessa promessa de algum ganho, mas no fim das contas, efetivamente, qual o ganho que o Brasil teve até agora, né? Porque, por exemplo, a Alcântara, inclusive, o Trump já ameaçou de que se a China estiver, né, aí eu não sei se é leilão, acho que é leilão, né, do 5G. Se a China tiver, eles estão ameaçando revogar o acordo de Alcântara, que foi a única coisa, teoricamente, positiva economicamente para o Brasil. Então, no fim das contas, a gente tá, né, aí vendo uma série de coisas que são boas para os Estados Unidos. Sim, mas claro. que faz sentido o governo americano negociar isso, porque afinal o governo americano trabalha para os americanos. Mas não faz nenhum sentido o governo brasileiro aceitar tudo de forma subserviente, não tentar negociar e ainda projetar como se isso fosse bom pra gente. Não é bom pra gente. É o que a gente tem dito. O patriotismo desse governo é pra fortalecer o país dos outros. Impressionante. Cylon, vamos agora pro bullying do futuro. Bullying do futuro. O bullying do futuro de hoje, Ananda, é teu pai lambia botas honestamente. Olha, tem aqui um entusiasta, esse bullying do futuro é patrocinado por Chico Graziano, @ChicoGraziano, que eu não recomendo vocês clicarem nela, mas se vocês quiserem lá, por conta e risco, ele tweetou essa semana o seguinte, abre aspas, melhor lamber botas honestamente que ajudar a roubar um país inteiro. Sua especialidade há anos. Ele estava, enfim, trocando ofensas com outro usuário do Twitter. E aí, quando ele foi acusado de lamber botas, ele disse que ele prefere lamber botas, ainda que seja na honestidade, Ananda. Sinto muito. Acho que o que dá pra dizer é, sinto muito pra esta pessoa. Porque, né? É isso? É isto. Ananda Marques, a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou nesta última quarta-feira, dia 4 de dezembro, que o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, conhecido também como filho do presidente, quis criar, abre aspas, uma ABIN paralela, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Ele queria criar essa ABIN no Palácio do Planalto, com grampos telefônicos e também a criação de dossiês. Havia uma expectativa muito grande de como que seria a repercussão dessa fala dela na CPMI das fake news. Ou seja, uma CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, ou seja, ela envolve tanto Câmara dos Deputados como Senado. Havia uma expectativa muito grande com relação a isso e o podcast 098 conversou com a Isabela Macedo, que é repórter de política em Brasília desde 2017. Ela cobre aí os bastidores lá do Congresso e atualmente trabalha no jornal O Globo. A gente falou com ela um pouquinho sobre quais eram as expectativas para esse depoimento da Joyce. Oi, Ananda. Oi, Esaú. O tema é extenso, a reunião durou mais de 9 horas, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Sobre a expectativa da participação da deputada e o que de fato aconteceu, era esperado que a Joyce Hasselmann realmente levasse mais informações sobre como funcionava o tal gabinete do ódio,
que supostamente é instalado no Palácio do Planalto e tem como foco destruir reputações nas redes sociais. Ela apontou dedos especialmente para o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Também falou que alguns outros deputados fazem parte dessa maquinação com assessores, enfim. Segundo ela, o gasto nisso é de mais de R$491 mil. Esse dinheiro é o salário pago aos assessores para que eles coordenem os ataques nas redes sociais. Ela apontou o dedo principalmente para o Eduardo, mas também citou outros deputados do PSL dentro dessa máquina do gabinete do ódio. Ela levou prints de um grupo que funcionava no Instagram, que era protegido por senha, e que durante a reunião, inclusive, ela disse que foi excluído. Essa era a expectativa e ela de fato cumpriu. Então, Ananda, Joyce Hasselman esteve na CPMI das fake news apresentando algumas informações a respeito daquele gabinete do ódio que nós já discutimos em episódios anteriores aqui, que é uma estrutura burocrática dentro do próprio governo que atua com um único sentido: nas redes sociais, atacando qualquer voz dissonante do bolsonarismo, independentemente se essa voz é de oposição ou é do governo, se é de direita ou de esquerda, se é um alinhado de longa data ou não. Esse gabinete, ele atua exatamente em massa, é um linchamento virtual, é uma quadrilha virtual e que mobiliza muitos esforços. O que a Joyce está trazendo de novidade é que mobiliza verbas públicas, né? Eles têm assessores parlamentares que são pagos única e exclusivamente para escavar a vida das pessoas, entrar na esfera pessoal das pessoas e desferir qualquer ataque para constranger mesmo qualquer pessoa que se coloque à frente do governo Bolsonaro. É importante a gente explicar para o nosso ouvinte que como é que chegou nisso, né? Porque já ficou comprovado que na eleição de 2018 a gente teve a utilização de robôs, tanto em redes sociais como o Twitter, mas também de disparo de mensagens pelo WhatsApp para divulgar fake news, né? E aí fake news foi acho que a palavra do ano de 2018 e continuou sendo uma palavra muito utilizada em 2019. Porque se na eleição a gente viu o Bolsonaro e o grupo dele usando fake news contra o opositor, principalmente o Haddad, né? E o PT, a gente viu em 2019 o Bolsonaro usando de fake news contra pessoas que estavam no próprio grupo político dele. Fizeram campanha. Então, a Joyce foi talvez uma das pessoas mais atacadas recentemente. E talvez seja a primeira de uma outra leva, né? E que ela, por causa desse racha no PSL, né? A gente comentou alguns episódios atrás sobre essa treta que teve de quem seria o líder do PSL na Câmara e tal. E o que acontece? O Bolsonaro já anunciou saída do PSL, tá tentando criar o partido dele. E aí, eu até tuitei isso. A CPMI das fake news foi uma grande terapia coletiva para o PSL. Porque lavagem de roupa suja. Eles estavam lavando roupa suja. A Joyce escancarou, né, que existe, sim, um sistema institucionalizado. Assessores parlamentares são pagos para coordenar esses ataques, coordenar esses 2 milhões, quase 2 milhões de robôs, né, nas redes sociais, principalmente no Twitter, que ela tá falando, de dados do Twitter. A gente já sabe, quem usa o Twitter sabe que existe, sim, robô e que se, por exemplo, você tem o azar de cair na rede deles, vai ser um ataque em massa. O dia todo. Dias inteiros de ataque, de compartilhamento dessas notícias falsas e de ataques às pessoas. E aí, eu assisti, né, nós assistimos boa parte do depoimento da Joyce mais pro final do dia, e uma fala que chamou muita atenção foi do deputado Nereu Crispim. Coloca aí pra tocar a fala deste senhor. Que eu nunca fui político, ocupei cargo público algum e tenho verdadeira vergonha do que acontece aqui no Congresso Nacional. E vou citar os nomes até porque eu já entrei com 70 ações de dano moral, calúnia e difamação lá no Rio Grande do Sul. Existem uma parte desses sites aí que a convidada colocou ali na tela, que é uma dessas, são mais de 40, e tem uma pessoa identificada já que coordena mais de 30. Em algumas delas tem 300 mil pessoas, 200 mil pessoas aglutinadas nesses grupos, que chegam a fazer 500 a 600 mil compartilhamentos de qualquer notícia falsa. E eu, desde que eu fui eleito, eu sofro calúnia, difamação, a minha esposa é chamada de prostituta, eu sou chamado de corno,
todos os dias por pessoas de dentro do meu partido. Coordenador da bancada gaúcha, Coronel Andreuza, também, inclusive, assediou a minha mulher através do WhatsApp para tentar me defamar. Mas eu não posso mais aceitar esse tipo de coisa, onde às vezes o presidente Bolsonaro, que eu gravei um vídeo dentro da casa dele antes do segundo turno, onde ele falava que eu ia ser deputado eleito, ia ser companheiro dele, colega dele aqui em Brasília. E eu vim pra cá ouvir essa baixaria, como essa mentirosa dessa deputada Bia Kicis que estava aqui. A minha filha hoje é tratada com psicólogo, tem 21 anos, deixou a faculdade. O meu filho teve que mudar de cidade. É a primeira vez que eu me elejo, eu era simplesmente uma pessoa que era um empresário e resolvi tentar mudar o Brasil. Só que o presidente Bolsonaro, ele ouve as pessoas erradas. Ele só prega uma AI-5 e intervenção. Então, o povo não quer ouvir isso, o povo está preocupado com a prestação do banco que está atrasado. Foi criado um grupo de WhatsApp chamado Patriotas e Paraquedistas. Eu tenho todas as atas notarial disso, onde existe um grupo de pessoas, assessores desses deputados, que passam o dia assim, gastando dinheiro público, acusando e defamando o mandato de deputados. Eu não me elegi, nem fui para política para fazer esse tipo de coisa, vim ouvir esse tipo de coisa. Me elegi na onda do presidente Bolsonaro, não era político, não era conhecido. Todos me perguntam lá, os eleitores, eu era um cidadão comum, me perguntam como é que funciona lá. Aquilo lá é uma baixaria, tem gente boa aqui dentro do Congresso, que está a fim de fazer alguma coisa pelo Brasil. Tem em todos os partidos, só que o extremismo está tomando conta. Ananda, essa fala do Nereu Crispim, deputado do PSL pelo Rio Grande do Sul, ela é sintética do que aconteceu durante um ano, né? De outubro de 2018 a agora aqui, pouco mais de um ano, dezembro de 2019. Um cara que... Empresário, nunca havia sido filiado a nenhum partido político, assume que surfou a onda do Bolsonaro para se eleger, tá dizendo que sofre ataques do próprio partido porque abriu alguma discordância, porque teve, em algum momento dessa trajetória tão curta, teve alguma coisa que ele entrou em atrito. E ele tem, para além do questionamento do seu mandato enquanto parlamentar, ele tem a sua família exposta. Ele tem filha, ele tem mulher, ele tem ele próprio sofrendo ataques de pessoas que, em tese, são do mesmo grupo político. O que vai ficando claro pra gente? Vai ficando claro que a gente não tá lidando no Brasil com um período de normalidade democrática dentro do funcionamento de partidos políticos. A gente está lidando com uma vertente ideológica de extrema direita que simplesmente não aceita conversar com absolutamente ninguém. E ela está disposta, a qualquer custo, a rifar quaisquer aliados que estejam no caminho. Lembrando que a Joyce era líder do governo, a Joyce era uma das principais vozes do Bolsonaro, foi uma das mais votadas lá em São Paulo, e nem isso serviu para que ela ou seus filhos ou a sua família fossem poupados de todo esse transtorno que acontece hoje lá em Brasília. Eu acho importante ressaltar o seguinte: é claro que a democracia, ela prevê a existência de uma direita, né? O espectro político, ele abarca existir esquerda, direita, centro, enfim, suas variações. O grande problema que a gente vive no Brasil é que nós temos uma ultradireita, uma extrema-direita, que é, acima de tudo, antidemocrática. São pessoas que entraram na política para destruir e aniquilar o próprio sistema político, porque eles têm, sim, intenções autoritárias. E aí, quando você olha para esse sistema, e quando Joyce deu como exemplo o perfil do Eduardo Bolsonaro e de como que ele coordena isso, né? Como que o que ele fala, ele repercute uma coisa e aí os robôs vão como... naquela direção. Né? E vão naquela direção para destruir alguém. E isso fica sendo replicado pelo WhatsApp, vai para outras redes sociais, e a população brasileira, principalmente quem tem essa predisposição a acreditar no que Bolsonaro fala, essas pessoas estão reproduzindo no dia a dia, né? Quando você ouve na parada de ônibus alguém falando um absurdo, pode ter certeza que isso saiu da cabeça de alguém de forma coordenada. É isso que eu acho que é importante aqui. É a gente entender que isso não é por acaso. Não é uma mentira que foi divulgada sem querer. Não, é de propósito, tem recurso público envolvido nisso e há uma intenção muito clara de se criar essa cortina de fumaça, essa desinformação, para que as pessoas, inclusive, já não saibam mais o que é verdade e o que é mentira. É essa a intenção. Isso é corroer a democracia, porque a democracia ela é pautada
pautada principalmente pela informação. A informação é um valor democrático importante, né? Aí vem o Bolsonaro deslegitimando a imprensa, vem os discursos dele. Enfim, são tempos, acima de tudo, sombrios, mas que a gente precisa ter um papel de clarificar as coisas. Olha aqui o que está acontecendo. Ananda, a gente também conversou com a Isabela a respeito dos desdobramentos dessa sessão com o depoimento da Joyce. Vamos ouvir o que foi que ela falou. Sobre o conteúdo do que a deputada Joyce Hasselmann apresentou, foi sim uma apresentação bem interessante, mas pessoalmente me restou a dúvida sobre quem auxiliou nessa parte, né? A deputada apresentou muita análise de dados, que segundo ela foi feita com essa ferramenta Botometer, mas não revelou o nome do perito. Vai caber à CPMI avaliar se tudo isso confere. E um possível desdobramento, que inclusive já há requerimentos, 2 requerimentos para o convite, é a ida do ex-ministro Gustavo Bebiano. Segundo ela, ele ouviu conversas sobre a criação de uma possível ABIN paralela e que ele está disposto a ir na CPMI prestar o depoimento. Ela foi quem apresentou mais dados sobre como funcionaria isso, mas cabe à CPMI investigar se isso confere ou não, especialmente em relação ao uso de assessores parlamentares para alimentar essa maquinação de destruição de reputações nas redes sociais. Ainda é um pouco incerto, mas o principal possível desdobramento é mesmo a ida do ex-ministro Gustavo Bebiano para a comissão. Eu espero ter esclarecido tudo que vocês precisavam. Qualquer coisa, aqui de Brasília, a gente está aqui. Um abraço para vocês. Pois a gente tem aí também, já como um desdobramento dessa sexta-feira, dia 6 de dezembro, que saiu no blog da colunista Mônica Bergamo, que esse material apresentado pela Joyce na CPMI das fake news já vai ser encaminhado ao STF. Não que isso seja sinônimo de qualquer coisa efetiva, mas já é um desdobramento, partindo do pressuposto de que o ministro Alexandre de Moraes é o que comanda esses inquéritos. A gente tem que ver aí, então, como isso vai. Vamos acompanhando aqui no programa o desdobramento dessas denúncias. Ananda, a gente vai agora para os piores momentos dessa sessão de CPMI das fake news. Em primeiro lugar, eu queria aqui logo abrir, Cylon, o nosso quadro Treta da Semana. Muita treta, muita treta, Treta da Semana. Eu estou sentindo uma treta. Joyce Hasselmann, Ananda, e a Carla Zambelli eram amigas, né? Só que essa amizade foi pro ralo e a Joyce chamou a Carla de mentirosa e mencionou uma conversa que afirmou ter tido com o presidente Bolsonaro para atacar a sua antiga aliada. Em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da República, essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. E já que entrou um pouquinho na seara pessoal, eu vou tentar não ir muito, porque é feio, eu quero tentar resguardar um pouco de sanidade aqui com essas declarações. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. Então, Ananda, olha aí. Quem me perguntou se você tinha sido prostituta na Espanha foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Em outro momento, ao ouvir a colega duvidar da sua capacidade, a Joyce disparou. Você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. Isso é aquele aspecto que, assim, pra quem acompanhou ao vivo, você fica, assim, meio incrédulo, né? Tá acontecendo isso. Você fica, assim, com a pipoca na mão, assim, cara, olha onde que isso chegou, né? E o nível do debate da Joyce dizer que o presidente da República perguntou se a Carla Zambelli, que é uma deputada também bolsonarista, se ela já tinha sido prostituta ou não. Eu vou aproveitar esse gancho para fazer uma fala que eu já tuitei algumas vezes sobre isso, que é o seguinte. Muita gente às vezes questiona de que, assim, cadê a solidariedade das feministas com a Joyce ou com a própria Carla, né? É importante ressaltar aqui que feminismo não é passar pano pra mulher que comete erros ou que literalmente está sendo escrota. Não é. Feminismo não é sobre isso. É importante reconhecer que, veja bem, por que pra Carla se pergunta sobre a Carla se ela foi prostituta? Dificilmente isso seria perguntado
perguntado de um homem e por que os ataques que a Joyce sofreu foram quase todos relacionados à sexualidade dela, né? Fizeram montagens com a cabeça dela em corpo de mulheres nuas, enfim. Por que esses ataques são misóginos? Porque elas são mulheres e, enfim, essa política, essa necropolítica praticada pelo governo Bolsonaro, ela é, acima de tudo, racista e misógina. E homofóbica também, claro. Então, é sintomático. E aí eu queria trazer uma coisa que, veja bem, lembra da história lá do príncipe? Quem foi que disse que existia um dossiê, que o príncipe estava envolvido em suruba, não sei o quê? E quem foi? Foi o Bolsonaro. E agora a história de que, olha, quem foi que disse que tinha um dossiê que falava que a Carla Zambelli tinha sido prostituta? Não era... Foi o Bolsonaro. Eu acho que fica aí, né, muito claro de que mente saem essas coisas. Um outro aspecto importante que a gente teve foi o bolo de aniversário. Um ex-aliado também do governo Bolsonaro, Alexandre Frota, meu caro Cylon, levou um bolo de aniversário para comemorar o quê? 1 ano do caso Queiroz, que segue sem qualquer resolução e as pessoas não sabem onde está o Queiroz. Cylon, o Frota também anuncia pra gente o quadro legislativo brasileiro. Só para falar, se vocês acham que aqui tá quente, lá na Lesp saiu uma pancadaria de soco, tá? Pau comeu lá violentamente. Aqui tá a sessão da tarde. Vossa Excelência me concedeu a parte, eu falo. Se não me conceder, lá do outro lado. Se não, Se eu já souber ler, lê isso aqui. Retirar o presidente José Sarney. Manifestando que eu posso. Isso é uma mentira. Estou manifestando que eu posso. Vossa Excelência aqui já coordenando a abertura do fórum, lá do outro lado. Se Vossa Excelência me conceder a parte, eu falo. Se não me conceder, Vossa Excelência. Legislativo brasileiro. Como não gostar de Vossa Excelência? Como não gostar? Essa empresa é muito... Ananda, mesmo com todo esse show de horrores que aconteceu lá com a fala da Joyce, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo conseguiu piorar isso. Então, Ananda, o que aconteceu lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que inclusive eu tuitei isso aí essa semana, que tem que acabar essa ideia de que São Paulo é o esteio civilizatório desse país, né? Não dá. Não dá nem pra considerar isso e nem pra considerar que o paulista sabe escolher bem seus representantes. Isso aí é uma falácia, tal qual, acho que isso vem desde a época de Macunaíma. Mas vamos lá. O deputado estadual Arthur Duval, que hoje está sem partido, provocou o público que assistia à sessão nesta quarta-feira, dia 4, na Assembleia Legislativa de São Paulo. A sessão foi suspensa e Arthur Duval, que no YouTube é conhecido com o epíteto de Mamãe Falei, foi o segundo deputado estadual mais bem votado de São Paulo, quase 480 mil votos. E qual foi a discussão então? Então, tava tendo uma discussão lá na Assembleia Legislativa e aí simplesmente o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele chamou o público de vagabundos. Quando ele falou isso, meu amigo, virou assim um pandemônio de gente querendo dar nele e ele com a mãozinha assim, tipo, vem que eu vou te socar e... Enfim, foi uma cena lamentável. Bando de vagabundo! Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vem aqui! Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Está suspensa a sessão. Sessão suspensa aqui no plenário do Senado. É importante lembrar que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já tinha aplicado uma advertência verbal ao deputado por ele ter se referido aos colegas como vagabundos em uma sessão plenária de junho do ano passado. Mesmo com essa advertência, ele manteve as ofensas e aí foi essa cena aí completamente grotesca e desagradável. Aí eu fico me perguntando, né? Não há dentro da direita, nem da extrema, nem da moderada, nem de qualquer tipo, não há dentro do espectro político da direita alguém com capacidade de se quer dialogar, né? Digo assim, olha, eu sou contra, mas por isso, e colocar uma exposição razoável de motivos de que por que você é contra a posicionamento de esquerda. Porque o que a gente tem hoje? A gente já discutiu aqui de ataques na internet, que são ataques covardes, ou seja, ataques no anonimato, à distância, e apelos para violência física. Basicamente é essa a estratégia que a gente tem hoje para conversar, entre muitas aspas, conversar com essas pessoas.
9 pessoas morreram pisoteadas em meio a bomba de gás e tiros de bala de borracha usadas pela polícia militar contra uma multidão num pancadão na zona sul de São Paulo. Ananda, essas 9 pessoas morreram na madrugada do sábado para o domingo, 1º de dezembro, depois que uma operação do 16º Batalhão de Polícia Militar chegou na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Por coincidência ou não, Paraisópolis é vizinha do bairro do Morumbi, que é um bairro da elite paulistana. Com mais de 100 mil habitantes, Paraisópolis é a segunda maior comunidade de São Paulo, atrás apenas de Heliópolis. O pancadão, que é como é conhecido os baile funks, eles agregam muita gente, né? Tem um público muito grande e estima-se que no momento da operação policial tinham cerca de 5 mil pessoas no baile funk, Ananda. Olha, eu acho que o ponto 1 de se falar é quando a gente reflete sobre a diferença de tratamento da PM para uma festa que é numa periferia, que é numa comunidade pobre, e o tratamento que a PM dá num espaço mais elitizado, com pessoas de classe média alta. Essa diferenciação, eu acho que é o ponto de partida, porque o senso comum, ele vira e diz, mas olha, é errado ficar com barulho, enfim, o que essas pessoas queriam, se tivesse em casa nada disso teria acontecido. E a gente precisa deslocar a discussão. A gente precisa deslocar a discussão para, a polícia militar, ela não deveria ter essa conduta de extermínio, né, de genocídio das pessoas. Não é para isso. Primeiro, PM não devia existir. Começa daí. Polícia militar não deveria existir. Mas já que existe, deveria ser uma instituição com outro tipo de utilidade. E hoje a PM serve para matar gente preta e pobre. É essa a utilidade da PM hoje. E o que a PM foi fazer lá foi isso, né? Eles não foram lá para que o barulho diminuísse. Não foi para isso. Eles foram lá para promover genocídio. Eu queria colocar aqui o relato oficial dos policiais militares à Polícia Civil. Eles disseram que por volta das 4 horas da madrugada, 2 homens numa moto atiraram contra policiais e entraram na festa. Na perseguição, os policiais teriam sido recebidos pelo público com garrafadas, pedradas, etc. Fecha aspas. Por isso que os policiais reagiram com munições químicas para a dispersão e segurança das equipes. Então aí, a abordagem policial contra esses 2 ocupantes da moto resultou na morte de 9 pessoas. E as testemunhas, elas contrariam esse depoimento da polícia. O que eles dizem aqui, né? Tava tendo o baile e que a PM encurralou o público em uma rua, fechando dos 2 lados, né? E foi por causa disso, eles encurralaram as pessoas e jogaram bombas de gás, que acabou acontecendo o pisoteamento e as pessoas morreram pisoteadas. Há uma versão também de que talvez haveria uma espécie de retaliação por conta de um sargento que tinha sido morto na comunidade há um mês atrás. E já é de costume que quando esse tipo de coisa acontece, a polícia, ela sempre reage, né? E outra coisa também é que tem uma denúncia de que supostamente a PM tinha suspendido o atendimento do SAMU, de que tinham chamado o SAMU e que a PM entrou em contato para suspender, dizendo que as pessoas já tinham sido atendidas, e aí é algo que está sendo investigado, vai ser investigado, né, se houve negligência da polícia de fato. Um dos fatos que eu queria ressaltar, Nanda, é que o hoje governador de São Paulo, João Dória, quando venceu a prefeitura lá em 2016, ele definiu os pancadões como, abre aspas, um cancro que destrói a sociedade, e disse que esses eventos eram administrados pela facção PCC. Não há um descolamento do que está sendo praticado hoje pela polícia com um discurso que está vindo já há algum tempo de como que a instituição polícia enxerga esses eventos e de que como que isso está muito conectado, inclusive com a discussão que a gente teve na semana passada com o Marcelo Sema, que é a associação direta que se faz entre a cultura da periferia com o combate ao tráfico de drogas e com a ineficácia desse tipo de estratégia de combate à criminalidade. Porque, enfim, isso não é novo. O samba já foi criminalizado no Brasil, né? O samba antes era considerado crime e era um caso de polícia, né? Era um caso de polícia no Rio de Janeiro. A polícia combate a vadiagem. Assim como o samba, assim como a capoeira. E assim como existe uma tentativa de criminalização do funk. É interessante que aí a gente observa os discursos da classe média, são discursos de associar a prática cultural ao crime e dizer isso não é cultura.
cultura. Isso não é cultura, isso não é prática cultural, isso é... Aí associa sempre essa noção de vagabundagem, de que são práticas subversivas e que devem ser contidas, devem ser corrigidas, e de olhar para a periferia, olhar para o sujeito que habita esse espaço como um sujeito sempre que deve ser contido, que deve ser tutelado, deve ser reeducado, digamos assim. Bom, é uma visão extremamente preconceituosa e que o mundo não é isso, a realidade não é essa. A reportagem do Nexo do André Cabete Fábio, ela traz aí, ela entrevistou tanto o coronel da reserva da Polícia Militar, o José Vicente da Silva, como o advogado do Programa de Violência Institucional da ONG Conectas, Henrique Apolinário. Tem uma discussão muito boa, a gente pode twittar depois para vocês, que é essa discussão entre, olha, alguns pancadões vão até 5 horas da manhã, e aí isso, do ponto de vista do coronel, isso tá, as pessoas não conseguem dormir, porque nem todo mundo tá curtindo aquela música, ok? Uhum. Então isso gera uma perturbação. E também, por outro lado, tem já uma sinalização clara de associar esses eventos à criminalidade. Então, qual é o tom que a gente consegue encontrar aí desse meio termo, haja vista que as pessoas estão literalmente morrendo, né? E que tem o seguinte, porque vamos lá, é óbvio que eu não gostaria de ter uma música do lado da minha casa até 5 horas da manhã. Claro que eu não ia gostar. E ainda mais se isso for frequente. Isso. Mas aí que tá. Acho que a discussão é possível que se legisle em torno dos limites para que exista aquilo, ou possível que a gente consiga encontrar uma abordagem policial correta para esse tipo de operação? Que é esse meu ponto. É claro que eu não gostaria de ter essa música, esse som, né? E barulho em geral, não importa qual fosse a música, até 5 horas da manhã do lado da minha casa. Isso é um ponto. Mas, por que tem música até 5 horas da manhã e funk na periferia? Isso é um demonstrativo de que há uma demanda por experiências culturais que não é suprida pelo Estado. Não é suprida, não é promovida pelo Estado. E tratar isso como uma questão simplesmente de polícia que precisa conter, precisa agredir, precisa jogar bomba pra acabar, não vai acabar, não adianta. E 2, é um Estado que se coloca simplesmente como um ator que deve praticar violência e que não faz nenhuma reflexão sobre onde eu estou falhando enquanto Estado de garantir o direito ao lazer para essas pessoas. Eu não garanto. E eu ainda quero criminalizar o tipo de lazer que elas têm acesso. No Brasil 2019, falar sobre o direito a lazer, a cultura, é uma coisa meio assim, não estão garantindo nem direitos mais básicos ainda, imagine a cultura e lazer. Mas a gente não pode perder de vista que o ser humano, ele é uma criatura que ele tem sim demandas culturais e teoricamente esse Estado deveria atuar nisso também. É isso, Cylon. A gente tem outros vários aspectos sobre essa discussão. A gente vai tentar, ao longo da semana, pontuar isso para os nossos ouvintes através do Twitter e outras redes sociais, mas a gente agora vai pro Caixa de Recados. Esse é um quadro da segunda temporada que tá fazendo bastante sucesso. Ananda, mandando um abraço aqui pra Josimar Martins, que recomendou o podcast e ele ouve aí a gente. Vou mandar um abraço aqui para o Camarada Gama, né, @CamaradaGama, mas acho que o nome dele é Jorge, e que ele deu o RT aqui divulgando a gente, dizendo, olha, tem Marcelo Semer e é do Maranhão, então, bicho, tem que ouvir e foda-se. Aí, nossa amiga Carolina Mello comentou dizendo isso, e nós tivemos mais gente elogiando. A Rafa VNT, Rafaela, conheço Rafaela do Twitter também, e Jean Forever 21, né? Jean também disse o seguinte, que podcast incrível, uma visão do Maranhão sobre temas atuais. Show! Você tá pagando dinheiro pra esse tipo de gente? Eu juro que eu não ofereci dinheiro pra ninguém. Mandando um abraço pra @Vantia, que disse aqui que o podcast 98 apareceu na retrospectiva do Spotify dela, olha só. Ou seja, ela ouviu bastante as nossas agradabilíssimas vozes.
Mandando um abraço pra Carolina Mello, que disse assim: quem acha que o Café da Manhã é o melhor podcast brasileiro ainda não ouviu o podcast 098. A Nanda tá com certeza colocando dinheiro pra que as pessoas tweetem como se gostassem disso aqui. Ó, Carolina Mello disse de novo, rindo muito do quadro Responde Cientista Político, do podcast 098. Carolina vai pedir música no podcast 098, porque ela divulgou 3 vezes. Ela disse o seguinte ainda: tá imperdível esse episódio sobre o modelo genocida de segurança pública brasileiro, reforçado pelo atual governo. Mandando um abraço aqui pra Jéssica Gaspar, que também apareceu com o podcast 098 nas suas retrospectivas. Já tá nessa época, né, que o Spotify junta aí, que foi que você ouviu, né, ao longo do ano. Sim, só pra dizer, Ananda, antes que o Cylon nos mate, porque o programa já tá ficando grande demais, que na sexta-feira passada a gente esteve lá no IFMA e foi uma oportunidade extremamente proveitosa. A gente conversou com outras pessoas que produzem conteúdo. Você já imaginou na sua vida que alguma vez você ia ser reconhecida na rua como produtora de conteúdo? Já, porque eu sou maravilhosa. Ah, tá certo. Então foi uma experiência muito boa. Acho que a gente pode pensar em convidar essas pessoas para virem aqui, falar com a gente. É isso, eu acho que tem sido uma experiência muito boa fazer isso aqui, embora todos os percalços que existam durante o pré e a gravação e o pós também. E rolou um negócio interessante comigo semana passada, que uma pessoa conhecia o podcast, mas não me conhecia, né? Não sabia quem era a voz feminina. E aí, por acaso, ficou sabendo que era eu e a pessoa ficou assim, caraca, é você, não sei o que. Eu fiquei, gente, eu sou uma sub-celebridade. Isso é muito doido, porque a gente, às vezes, tem a ideia de que tá gravando isso aqui só pra amigos, e aí quando uma pessoa que não nos conhece e identifica, é sempre uma surpresa. Passamos a régua, lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de Esaú Rômulo e Ananda Marques, a produção de Elton Aragão e Matheus dos Anjos, o design Cainão Oliveira, edição e direção Cylon Souza.